A todos, Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos, foi preso pela Polícia Federal e trazido aqui para a delegacia da Polícia Federal em Uberlândia. Segundo a PF, ele será interrogado, passará por uma audiência virtual de custódia e depois será encaminhado para o sistema prisional. O Antônio é conhecido por destruir um relógio do século XVII que foi presente da corte francesa para Dom João VI. Após os atos terroristas, o Ministério da Justiça considerou o homem que foi preso nesta segunda-feira como foragido. Os atos de bolsonaristas radicais foram cometidos no dia 8 de janeiro. Os golpistas invadiram os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e também do Supremo Tribunal Federal. Em Goiás, o homem respondia por crimes de posse de drogas, receptação de produtos roubados e ameaça. Renata, eu volto com você. Obrigada pelas informações, Fernando. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 23 de junho de 2024. São 8 horas e 30 minutos. Minha amiga, meu amigo, essa foto vai servir para ilustrar do que se trata este programa. Antes, porém, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Alexandre de Moraes mandou um recado duríssimo a Bolsonaro e a sua defesa. Um recado que só eles entenderam. Ou melhor, só eles e alguns poucos entenderam. O bolsonarista que destruiu o relógio histórico no Palácio do Planalto foi julgado em separado dos outros criminosos do 8 de janeiro e só na véspera do indiciamento de Bolsonaro. E isso tem um motivo. Olha essa foto. Vamos falar dela já já. Esse relógio que você viu sendo destruído no 8 de janeiro é único no Brasil e exemplar semelhante está no Palácio de Versalhes. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, votou por condenar Antônio Cláudio Alves Ferreira a 17 anos de prisão. Item raro, é considerado fora de padrão e foi enviado para restauro na Suíça. Custou milhões para ser restaurado, é uma peça de altíssimo valor, inclusive histórico, e agora está de volta ao palácio. Muito bem, um ano depois, bolsonarista que derrubou o relógio de Dom João VI segue preso e está respondendo a essa ação penal, agora começou a ser condenado. São 5 crimes contra ele. Mas aí é que está. Esse caso tem um componente muito particular. Não sei se você já captou aonde eu quero chegar. O Moraes votou para condenar 17 anos esse homem um ano depois. Antônio Cláudio Ferreira é mecânico, tem 30 anos e é apoiador fiel de Bolsonaro. Morador de Catalão, Goiás, foi detido pela Polícia Federal em Uberlândia. E esse caso, minha amiga, meu amigo, esse caso, vamos voltar àquela foto. Esse caso é o seguinte: o Moraes deixa todo esse tempo esse sujeito na geladeira, não julgou o indivíduo junto com os outros criminosos do 8 de janeiro, não é? Já foram vários lotes de criminosos. Por quê? Porque ele deixou para julgar o sujeito na véspera da denúncia contra o Bolsonaro. E por quê? Porque ele queria essa foto. Essa foto voltou às páginas dos jornais, voltou ao cenário político no país e voltou porque esse homem, ele ostenta o símbolo de que Bolsonaro foi o responsável pelo 8 de janeiro. Veja, o que pode ser mais eloquente do que um apoiador fanático de Bolsonaro a ponto de fazer o que esse homem fez, o que esse pobre coitado fez, na verdade, porque ele não fez nada em benefício próprio. O que ele fez foi em nome desse homem que está na camiseta dele, o seu ídolo. E ele tem nome, ele tem histórico, ninguém vai poder dizer que é um petista, ninguém vai poder dizer que Bolsonaro não tem nada a ver com os atos dele, porque ele está agindo em nome de Bolsonaro. Vamos em frente.
Bom, a Polícia Federal mudou o cronograma para inquérito de Bolsonaro pelo 8 de janeiro. Eu poupo você da leitura da matéria e vamos direto ao assunto. A PF acreditava que ainda este mês iria concluir os inquéritos da Joia e tentativa de golpe, mas o cronograma mudou. A PF decidiu julgar primeiro o Bolsonaro pelo 8 de acusar, indiciar o Bolsonaro primeiro pelo 8 de janeiro. É o crime mais grave e é o que tem mais provas inclusive que o caso das joias. É um crime muito extenso e muito difícil de ser digerido, e o que se pensou foi o seguinte: o Bolsonaro iria utilizar a campanha eleitoral para, isso é o que diz a matéria, tá? Iria utilizar a campanha eleitoral para dizer, tá vendo, umas joias que eu ganhei, isso é crime, cartão de vacina, isso é crime, é picuinha contra mim, e ele iria passar a campanha eleitoral se vitimizando por conta disso. Então, primeiro vai ter um prazo aí de mais alguns dias, e o primeiro caso em que ele será indiciado vai ser pelo 8 de janeiro, diz a Polícia Federal. O avanço eleitoral na Europa e nos Estados Unidos está dando fôlego aos conservadores brasileiros, minha amiga, meu amigo. E o que está sendo considerado aí por especialistas que é pior do que os casos na Europa é a eleição de Donald Trump. Se ele vencer a eleição, a coisa vai ficar bem mais complicada aqui no Brasil. Eles vão ganhar muito discurso à extrema-direita aqui no Brasil. De Goiânia a New York, a Nova York, o Michel Temer, o presidente golpista que ajudou a derrubar Dilma Rousseff fraudulentamente, se divide entre palestras e pareceres e está aí ganhando dinheiro com isso. Foi para a lata de lixo da história, não tem relevância nenhuma. O único que ouve seus conselhos é Bolsonaro e meia dúzia de fascistas. Com o deputado mais conciliador, troca no comando da bancada evangélica do Congresso aproxima o governo. Isso é um sinal de que os evangélicos piscaram com esse caso aí do projeto de lei contra as mulheres da bancada evangélica, e agora eles estão aí acenando para o governo com um moderado, e essa é uma ótima notícia. A Carla Zambelli usa verba pública para fazer campanha onde o marido é pré-candidato. Mais uma contra ela, né? Essa aí vai se enrolar. A gente vive uma situação muito complicada no Brasil, porque esse tempo da justiça, essa forma como a justiça funciona, para alguns é considerado insuportável, porque não se entende que nós vivemos num Estado democrático de direito. Se uma pessoa for julgada apressadamente só para dar uma satisfação pelo seu julgamento, a possibilidade de escapar é muito grande. Veja que nem com toda a armação que fizeram contra o Lula conseguiram manter os processos mal feitos contra ele vivos. Bom, Cássio Nunes Marques vai presidir o TSE na eleição de 2026, minha amiga, meu amigo. Essa é uma péssima notícia para o Brasil. O único consolo é que as decisões do TSE podem ser facilmente reformadas pelo STF, mesmo que seja em pleno processo eleitoral. O Carluxo acha que ele vai escapar do caso da rachadinha aí por causa da campanha eleitoral, tá? Ele acha que com a campanha não vão querer julgá-lo porque vão ter medo de julgá-lo durante a campanha, e que ele vai, no fim, vai ser tudo engavetado. Bom, essa polarização que teve nesse projeto do Congresso contra as mulheres levou a esquerda de volta às ruas. E esse episódio me lembra o junho de 2013, porque em junho de 2013 a esquerda
fez uma besteira sem tamanho. Fez o quê? Tirou a extrema-direita do armário com aquelas manifestações pelos 20 centavos, e o próprio Bolsonaro diz que ele nasceu em junho de 2013, uma manifestação convocada pela esquerda. Agora, a privatização de praias, o projeto de lei contra as mulheres no Congresso, não é? Tudo isso tirou a esquerda do armário, porque a direita saiu do armário em 2013 e a esquerda entrou. E agora, para pagar o fato de que a esquerda tirou a direita do armário, a direita tira a esquerda do armário com uma decisão burra, com uma ideia idiota, como foi junho de 2013. Uma não, duas, né? A área que mais piorou para os cariocas, segundo, é a segurança e pauta a eleição municipal do Rio. Mas é muito engraçado porque o bolsonarismo está culpando o PAS pelo que é responsabilidade do Cláudio Castro, o governador do Rio, né? Por isso que eles estão empacados na eleição. E eles estão empacados no Rio de Janeiro e muito mais em São Paulo, e nós vamos falar disso na próxima edição do Blog da Cidadania, por volta das 9h30, 10 horas. Vamos lá. E a FAB vai gastar R$30 mil em bacalhau para o gabinete do comandante da FAB e mais outros itens de luxo. Como se vê, uso cachimbo faz a boca torta, né? As Forças Armadas não se cansam de abusar, enquanto a soldadesca ganha uma miséria, uma vida, uma droga de vida, ganha pouco. Os comandantes, os generais, os brigadeiros gastam dinheiro público como se fossem milionários. E o pós-eleição vai exigir uma mudança geral no país, inclusive reforma ministerial, reformas de secretariado nos governos estaduais. Esse é o preço das eleições municipais. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.